Bem-vindo a esse canal. Se possível, assista o vídeo até o fim. Vai aprender bastante. Bom, vou fazer mais uma pesquisa sobre um versículo em João, capítulo 10, versículo 9, que fala sobre sobre a porta, que Jesus diz que ia entrar por mim nessa porta. Então, salvar-se-á. Então é um versículo, é um dito de Jesus muito importante. Porque isso requer a pessoa entender melhor a primeira fase que eu já falei em outros vídeos. E esse versículo aqui eu estou vendo que ensina isso aí também. Então achei importante falar sobre esse versículo. Então eu vou ler o versículo aqui para entender e vou fazer uma análise depois em cima desse versículo aqui, para entender o que esse versículo aqui está querendo dizer. Então aqui diz assim, em João capítulo 10, versículo 9. Porque Jesus, ele tinha falado, falou em parábolas lá na época, mas eles não estavam entendendo nada, né, sobre o que ele estava dizendo. Aí ele explica, o que eu vou falar explica sobre o que tem do começo do capítulo até o versículo 9. Ele está dizendo o significado da primeira fase. Mas aí eu vou ler então o versículo 9. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. É um dito assim, se a pessoa não fizer um estudo minucioso, ele vai entender pouco, ficando só nesse versículo aqui. Mas se a gente ficar assim, fizer uma pesquisa sobre esse versículo, vai entender. Então a referência que fala sobre esse versículo está no capítulo que fala um pouco sobre esse versículo, porque isso é amplo assim, mas eu vou pegar assim, nesse versículo, no capítulo 14, versículo 6, em João aqui. No mesmo João, capítulo 14, versículo 6, fala mais, para entender melhor o que está se referindo a esse versículo. Então, 14, 6, no capítulo 14, em João 14, versículo 6, diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui tem um dito que bastante tempo atrás,
me chamou a atenção e eu até falei para uma pessoa sobre esse versículo aqui, porque para entender melhor quem é o Pai, porque aqui está dizendo, né, falando no Pai, né? Mas se o Pai fosse lá em cima, como a maioria pensa que o Pai é diferente de Jesus, assim, eles acreditam que o Pai é superior que Jesus, que tá numa gradação mais alta, mas aqui, nesse versículo, já me chamava a atenção, até falei para o senhor esse que estava querendo me ensinar, eu disse para ele assim, mas aqui, o versículo não está dizendo que ninguém vai ao Pai, aqui está dizendo vem. Se fosse lá em cima, se fosse assim, lá, ele dizia vai, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Mas aqui está dizendo ninguém vem ao Pai, já é um ponto que eu levo em consideração e observo. Então isso tudo, observando esses detalhes, ajuda a entender melhor quem é o Pai e o Filho, que Jesus se refere muito e dá muita explicação sobre essa questão de ele ser o Pai. Se eu não me engano, vai aparecer ditos aqui no comentário, assim, na pesquisa, sobre o que eu estou falando. Mas eu vou ler então aqui de novo esse versículo aqui, né? Para entender melhor lá quem é a porta. A porta. Porque a porta, como eu falei agora, ela envolve muito conhecimento, assim, sabe, nessa área. Para entender o primeiro estágio, por exemplo, que eu falo no primeiro estágio, mas é primeiramente, então aqui diz assim, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para mim, Jesus ele entendeu toda essa parte do Pai, sobre o Pai. Ele é o Pai, mas então o primeiro estágio, ele está querendo explicar assim, nesse sentido. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a pessoa e quer deixar Jesus de lado. Muitas vezes eu já vi vários, até com outros comentários assim, eu já vi falando assim, eu vou direto para o Pai. Né, falar direto com o Pai, mas a pessoa nem entende, não sabe quem é o Pai. Direto para o Pai, se ele é o Pai. Ele quer ir direto para o Pai. Então tem que analisar muita coisa assim para conseguir entender essa parte. Mas aqui então, ó, esse é o primeiro, é a primeira referência, fala sobre lá onde eu comecei sobre a porta, sobre entender melhor o que é a porta. E na segunda referência, em Efésios, capítulo 2, versículo 18. Vamos ver o que diz aqui no Efésios.
Em Efésios 2,18 diz assim, ó. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ó, tem mais uma explicação que fala-se sobre Jesus. Ó, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ó, o que eu falei. O espiritual, quando a pessoa consegue entender essa parte, ele se torna um. Que Jesus fala em vários outras partes, assim, outros lugares da Bíblia, fala sobre eu e o Pai somos um, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai. Então tem vários ditos, sim, sobre Jesus. Fala sobre essa questão do Pai e do Filho, que ele se refere. E aqui, essa da porta, aqui, esse negócio, essa parte aí também está explicando quem é, como é que é esse pai e o filho. Tem a ver com o primeiro estágio e o segundo, para entender essa parte. 1 ou 2 é um só. A pessoa ainda não chegou, a pessoa que não entendeu essa parte ainda. Vai chegar um dia, vai entender. Então, tem mais, eu vou examinar mais uma parte aqui, que vai ser melhor para entender. Aqui onde eu comecei, aqui eu vou verificar essa parte ali quando eu já li esse versículo aqui agora, mas agora eu vou voltar aqui, vou examinar mais essa parte, esse em João 14, versículo 6. Então, isso que eu já falei em outro vídeo, esse versículo que eu vou ler agora, eu já li agora há pouco, mas vou reler de novo lá que eu vou examinar esse versículo, analisar esse versículo assim para o que ele vai dizer sobre várias passagens da Bíblia que vai falar sobre a questão essa que eu estou examinando e analisando. Que Jesus disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a pessoa conhecer, né, que eu falei que não é aquela questão de dizer que vai, não, ele vai conhecer, vem conhecer. Mas aí, ó, esse versículo, ele tem 3 números. Nesse versículo tem 3 números que vai indicar as referências onde tem mais assunto sobre, explica mais sobre esse versículo. Que eu já falei, às vezes tem vários, separa, por exemplo, aqui está dizendo o número, o primeiro número, já disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, aí tem só para verificar quem é o caminho, que Jesus quer dizer assim, disse assim, eu sou o caminho. Para ver o que diz lá sobre eu sou o caminho. Quem é esse caminho que ele diz que ele é? Então diz em Hebreus 9, capítulo 9, versículo 8. Vamos ver o que diz aqui. Pegar aqui, umedecer o dedo aqui, não consegue virar, dia frio assim, a gente não consegue virar a folha aqui, a gente começa a deslizar aqui o dedo e a gente não consegue achar
Eu tinha marcado isso aqui, mas agora... Vamos ver onde é que está isso aqui em Hebreus. Ah, está aqui. Tinha marcado o papelzinho aqui, mas o papel sumiu na hora de mexer aqui. Então é em Hebreus 9:8. 9:8, né? Então diz aqui assim, ó. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ó, eu falei. Aqui, se você quer mesmo realmente aprender, tudo que eu já falei agora há pouco, já está começando a falar aqui assim sobre o que eu estou falando, que eu falei agora há pouco. A pessoa não chegou ainda a entender, ele está no primeiro, como diz aqui, está no primeiro tabernáculo. Se usa nomes assim, mas é uma pessoa que está no primeiro estágio. Está no princípio dos conhecimentos, assim, não faz um estudo profundo, aí tira só parte da Bíblia, e aí não consegue também entender o conjunto todo, que eu falo sempre nos outros vídeos, eu já falei essa parte. Mas olha só que interessante, esse versículo que eu achei muito interessante, essa explicação que fala lá, sabe, quem é o caminho. Olha só, fica bem calmo, tranquilo e atento, relaxa, que você vai captar. Esse dito todo que Jesus fala assim sobre várias passagens assim, que ele quer explicar, mas se a pessoa não se concentra no dito de Jesus, assim, calmo, tranquilo, e diz assim para ela, não, eu quero aprender esse dito tudo que Jesus falou. Aí a pessoa vai aprender. Ela tem que mostrar vontade. Agora, se a pessoa fala uma coisa, a pessoa já foge, já sai fora, não. Como é que vai aprender? Porque eu não estou querendo inventar, estou procurando, mostrando exatamente o que eu entendo ali, o que a Bíblia quer ensinar para a pessoa para ela descobrir como é que é. Ó, então, eu vou ler aqui de novo, ó. Vou separar, estou separando. Então, Jesus disse, eu sou o caminho. Aí tem uma vírgula, vou parar ali assim, vou analisar, vou ver quem é o caminho. Que Jesus disse que eu sou o caminho. Eu já falei em outros vídeos sobre o Paulo, fala sobre deixar o rudimento da doutrina de Cristo. Isso faz parte do que eu estou falando agora. Mas aqui está explicando diferente, de uma outra maneira. Mas tem a ver com o mesmo. Então, aqui, ó. Então, em Hebreus 9, capítulo 9, versículo 8, está explicando quem é que Jesus está falando. Eu sou o caminho. Então, diz aqui, no versículo 8, no Hebreus, capítulo 9, versículo 8, diz assim, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ó,
ainda não tinha descoberto, né? Aqui está dizendo assim, descoberto também pode ser manifesto, ou manifesto, né? Está descoberta enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. A continuação está dizendo assim como é que funciona o primeiro tabernáculo, né? Então a continuação no versículo 9, ele está dizendo, né, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios, que quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. É uma explicação bem interessante. Se a gente pegar esse versículo aqui e estudar, pegar parte da Bíblia, né, o que explica isso aqui, aqui já está, se a gente prestar atenção no capítulo 9, ele vai explicando já e chega aqui no 8 que eu li agora, que vai explicar, eu estou dizendo aqui, que é o caminho que está se referindo lá, que Jesus diz, eu sou o caminho. Para não misturar muito, eu vou ficar só mais pontual a explicação, senão vai misturar muito, então eu vou ficar mais pontual. Então aqui está dizendo onde eu saí, onde eu está querendo explicar sobre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Isso tem uma ligação lá também com a porta. Ela tem uma ligação com a porta. Quem entrar por mim na porta, quando eu comecei a ler, a falar sobre a questão que eu ia verificar hoje. Mas aqui então, ó, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Nós verifiquemos quem é o caminho. O caminho assim, no começo do caminho. O começo, assim. Porque isso aí envolve, assim, para entender, é bastante interessante. Agora eu vou verificar assim. Eu verifiquei aqui, eu disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora eu vou verificar a verdade e a vida, sobre o que fala sobre a verdade e a vida. Aí aqui em João, capítulo 1, 17. A verdade e a vida vai falar sobre isso aí, a verdade e a vida. Lá eu andei vendo que é o princípio do caminho. Aqui já é a verdade e a vida. Tem uma diferença. Então vamos ver aqui em João capítulo 1, versículo 17. Então aqui diz assim, né? Bom, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Que eu já falei nos outros vídeos. A pessoa acha que Moisés, Davi, é tudo igual, assim, não tem, ou até tem gente, eu acho que até prefere Moisés, acha que tem mais conhecimento que Jesus. Não é, porém. Isso aí, se observar tudo que Jesus falou sobre os antigos, ele mesmo diz assim, se tivesse tudo
correto lá que eles falaram, que eles ensinaram, assim, que não tivesse mais, aperfeiçoar mais o conhecimento lá para entender melhor a nossa vida aqui, ele não precisaria vir. Então, por isso, por esse dito que eu já vi em outras partes, e esse aqui também está se referindo. Ó, eu vou ler de novo aqui. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ó, o Moisés é o caminho lá. O caminho, e aqui também explica um pouco sobre o caminho. Mas a verdade e a vida vieram por Jesus Cristo. Ele foi, Moisés foi é um caminho, mas o princípio. Ele não teve o conhecimento que Jesus teve lá e o ensinamento de Jesus é diferente do Moisés. Então o Moisés estava é mais sobre a lei. Está dizendo aqui, ó, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, aqui está pedindo para. Então, eu gostaria muito de ler um pouco na continuação aqui. Mas se a pessoa quiser continuar lendo aqui, não tem, pode. Só que isso envolve estudo também, para entender exatamente o significado. Porque a continuação aqui, eu também. Porque aqui está dizendo assim: Deus nunca foi visto por alguém. Essa questão de nunca ter visto por alguém, eu me chamava muita atenção no começo. Eu digo, mas como é que pode? Se em alguma parte na Bíblia fala assim que Jesus, que nem aqui assim, nunca foi visto por ninguém, e se em outra parte da Bíblia, em várias outras partes da Bíblia fala assim, que Deus falou com fulano, ciclano, assim, de cara a cara. Então isso me chamava a atenção. Então isso está dizendo assim, nunca foi visto, como Jesus também se refere sobre essa questão. Que diz assim, numa parte na Bíblia que ele se refere, assim, estava lá na época quando ele dizia assim que eu estavam lá perseguindo e achando que Jesus não estava falando a verdade, ele chamou eles de cego. Então é isso, tem, como Jesus diz, tem olhos, tem os olhos, mas não enxergam. Tem os ouvidos, mas não ouvem. É nesse sentido que está se referindo aqui, que não, nunca ninguém viu Deus. Assim, nesse sentido. Tem certeza absoluta que isso se refere a isso, a essa questão. Então, a continuação aqui está dizendo. Então, o Moisés, ele não tinha essa visão de explicar essa parte assim, dessa maneira que Jesus explicava. O Moisés tem lugar, tem ditos que eu já fiz eu fiz um vídeo fala sobre Moisés, estava com véu. Então tem toda essa questão. Mas aí, então vamos voltar de novo, tem mais passagem na Bíblia assim que fala sobre esse negócio da porta. E aí, essa questão que eu estou falando tudo isso aqui, tudo tem a ver com o esclarecimento da porta lá que fala sobre a porta. Porque a porta ali, ela fala também assim, que ela tem que ser aberta total, a porta não pode se abrir só, tem que se abrir por inteiro. E no sentido de passar
geral que o Jesus ensinou. Aí a pessoa está abrindo a porta, está passando tudo que Jesus falou. Deixar partes. Tem uma parte na Bíblia assim, que fala assim: se alguém usar o nome de Jesus em vão, né, não me lembro o que está dizendo assim, mais adiante assim no dito, mas a palavra fala em vão. Se usar o nome de Jesus em vão, o que eu entendo sobre o vão? Deixa um vão ali, não uso, não passo a informação completa, geral, que Jesus ensinou, que está registrado na Bíblia. E se eu usar o Jesus em vão, o nome de Jesus em vão. Mas aí, ó, vamos continuar aqui então. Então eu examinei a parte que eu falei agora sobre a verdade. Então o Moisés, ele... Porque a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés. E a graça e a verdade por Jesus. Então vamos ver num outro versículo, outra passagem que fala assim sobre essa que eu vou... Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vamos examinar por que fala assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ver a passagem, o que se refere sobre esse dito: ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aí o Jesus está se referindo. Que é entrar pela porta, mas por inteiro, completo. Aí então eu vou ler aqui de novo aqui dizendo, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, ó, esse entrar por mim, ele está querendo dizer a pessoa passar o que ele passou, o que ele deixou dito e ensinou. É assim que ele se refere aqui: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ó, ele salvar-se-á. Então, não é importante a pessoa observar todos esses ditos de Jesus e não ficar só em... A pessoa acha que só, como tem alguns ensinam assim, acreditou em Jesus, está salvo. Assim, numa hora para outra. Claro que pode acontecer numa hora para outra, assim, mas no geral. Aceitar Jesus no completo, assim, tudo que ele pode, mas dizer assim em palavras e continuar parcial, continuar assim, falando parcialmente e não mostrar tudo que Jesus ensinou, está deixando vão. Então, ó, vou verificar mais uma parte aqui que fala sobre... Então, é no capítulo 1, o que eu vou examinar agora que fala assim, só ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ver o que fala, o que explica sobre ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é em João, é no mesmo, só em capítulo 1, versículo 4. Então, em João, capítulo 1, versículo 4, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ó, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
Esse é o versículo que está se referindo lá, que nele estava a vida, mas a gente observar, lendo a continuação, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Ó, que eu falei assim, já fiz vídeo sobre essa questão da luz, que Jesus explica como é que ele chegou lá. Essa questão de achar que Jesus veio já prontinho, não é dessa maneira. Jesus já era, como eles ensinam aí, que Jesus veio assim, pronto. Não é como é que está dizendo aqui. Que Jesus ele veio assim, em outros ditos, já você vê em vários outros ditos, que Jesus, antes dele querer o bem e deixar o mal, está na Bíblia, ele comeu muito manteiga e mel, uma coisa assim que fala lá. Mas o que me chamou a atenção é que diz, esse menino que nasceu da Virgem, antes dele querer o bem e deixar o mal, ele comeu muito manteiga e mel, uma coisa assim, parece que fala em manteiga e mel. Então, o que me chama a atenção é que ele, antes dele deixar de querer o bem e deixar o mal. Então, essa questão que vem pronto, já, isso aí, se tem algum lugar que dá uma impressão, claro, chegou lá, que nem agora, quando ele deu esse Jesus que deixou esse dito tudo aqui, esse chegou lá. Mas ele está mostrando, está ensinando da onde que ele saiu. Essa é a questão. Se a pessoa não examina, então, por isso que a pessoa não procurar fazer um estudo profundo em cada versículo e se concentrar bem para ver em todo o conjunto da Bíblia, vai ficar sempre naquele primeiro grau ali, primeiro estágio. E não é bom isso aí, ficar sempre, estacionar na primeiramente, ficar ali e não sair. Você está dizendo aqui, o que está dizendo lá, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Isso é para entender como é que a pessoa chega a entender quem é o Pai. Está dizendo ali, vou ler aqui de novo aqui, Vamos ver aqui, Quer ver como ele fala assim sobre a questão de entender quem é o Pai? Aqui diz assim, então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele entendeu, está querendo explicar que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não está dizendo, vai para o Pai lá em cima, não. Se fosse assim, ele dizia, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não. Por quê? Porque é tudo aqui, ele entendeu essa questão do Pai e do Filho que ele está explicando. E aqui então diz assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece das trevas, e as trevas não o compreenderam. Esse é o problema. Explica, e a pessoa que está assim num grau de conhecimento, de entendimento, de interesse de saber a verdade é baixa, aí não consegue. Mas aí, ele está explicando aqui, né?
sobre a questão, ninguém vai ao Pai, senão ninguém vai, eu falei vai agora, né? Mas vem sobre entender. Eu já expliquei, não, eu não acredito nesse negócio de lá em cima, o pai e o filho que Jesus está se referindo, é tudo entre nós aqui. Mas eu falo, vai entender quem é o pai. Se, se, se observar o ensinamento de Jesus. Mas então, eu estou fazendo assim, aos poucos, assim, as partes assim, mais que eu acho bastante interessante, puxar esses assuntos e explicar bem minuciosamente assim para a pessoa entender, porque eu faço isso aí também. Olha que eu procuro fazer assim comparações, pesquisas, assim, verificar, senão a pessoa não chega, não consegue. E eu passando essa mensagem assim, da maneira que eu vejo que está escrito ali, eu estou fazendo da maneira que está escrito ali, não estou eu inventando. Então fica fácil, fica mais fácil. Como eu já falei na época de Jesus lá, quando ele falava as coisas assim sobre ele e o Pai, as pessoas não conseguiam entender e criticavam ele. Eu até acho assim bastante, como é que eu vou me expressar assim, razoável, vamos dizer assim, das pessoas ficarem assim, porque assim, depois de mais de 2000 anos com a Bíblia, assim, e, e não se vê assim um ensinamento assim bem apurado, assim bem completo sobre o que Jesus ensinou. Mas aí é diferente, porque a Bíblia está aí para ser estudada, a pessoa pode estudar, não é que nem na época de Jesus lá que ele falava ali assim e a pessoa, para entender o que ele estava dizendo assim, é muito mais difícil. Então, mas então, espero que você tenha gostado da mensagem. Inscreva-se no canal para receber novas mensagens. Tecle no like, isso tudo faz parte para melhorar o canal. E assim você está ajudando a expandir mais a informação. Então, até mais.